Amigos e amigas, olá! Cheguei. Mais um vídeo aqui que estou trazendo para vocês um assunto que todo mundo gosta, eu também até gosto, né? Quando eu vou fazer o meu trabalho, fazer minhas pesquisas, buscar as interpretações astrológicas, sempre vão aparecendo novidades, mais novidades, aspectos diferentes. Nós já estamos no mês de junho, já começou. Então, muita coisa. Junho é o mês de festas, comemorações, né? Muita festa junina, muito movimento. Sempre é um mês interessante, né? E as pessoas já estão começando a se planejar e a organizar todo esse movimento do mês de junho já desde o começo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre este universo, né? Navegando aí pelo universo, falar um pouquinho sobre as influências e as energias, de um modo geral, para o mês de junho. O que ele se refere, contando um pouquinho da história, do significado do mês de junho, de algumas curiosidades, coisas interessantes que se sucedem e que estão conectadas ao mês de junho e, de uma certa forma, à astrologia. Então, vamos lá. Junho, em relação ao calendário gregoriano, ele refere-se ao sexto mês do ano. O nosso calendário comum, né, começa em janeiro, junho é o mês 6. Mas em relação ao calendário romano, originalmente, aquele calendário mais original, e que de uma certa forma ele acompanha o ciclo zodiacal do nosso sistema e do movimento solar, trata-se junho do mês 4 e que corresponde ao mesmo calendário da astrologia, que começa, claro, com a entrada do Sol, sempre é ano novo, né? Com a entrada do Sol a 0 graus de Áries, que é o primeiro signo do zodíaco, e quando inicia também o nosso ano novo astrológico, e também o equinócio de uma nova estação. E tal referência é associada ao movimento do nosso sistema solar zodiacal, por isso que corresponde ao mês 4, por este calendário, e para o nosso comum gregoriano, nós estamos no mês 6, né? É só para uma informação para você interessante. Junho tem 30 dias e antigamente o nome era Junonius. Junonius, entendeu? Em homenagem à deusa Juno. A mesma deusa Hera na mitologia grega. Tanto Juno quanto Hera são as mesmas divindades, divindade protetora dos casamentos, das uniões, e para os nativos ou indígenas, denominam junho o mês dos amantes. Né? No calendário sagrado, entre os nórdicos, celtas e sacerdotes druidas, aumenta a energia psíquica e da mente neste tempo de junho, favorecendo a aproximação e o intercâmbio ou a troca de vibrações com seres elementais, né? Que são os duendes, gnomos e tudo mais, seres da natureza, aos elementais da água, da terra, do fogo, do ar, e aos espíritos, no geral, da natureza, tendo o azevinho como a planta ou a erva sagrada do mês de junho, sobre o lema poder de decisão. Veja como é interessante e forte, né? Descrito no círculo de jardineiros como o mês de rosas, já que a floração das rosas em junho atinge o seu pico. Na igreja ou entre os cristãos, o mês sagrado, o mês do Sagrado Coração de Jesus, e também aos santos apóstolos. Mas o que se comemora muito mesmo, de verdade, são os santos, né, do mês. O Santo Antônio, São João, né, as festas juninas e São Pedro. Entre as curiosidades é que nenhum mês começa no mesmo dia da semana que junho. Isso você pode procurar nos calendários. Sempre é num dia diferente aos outros meses. E em qualquer ano isso acontece. No início de junho, o Sol nasce na constelação de Gêmeos e no final do mês ele já nasce na constelação de Câncer. No decorrer do mês de junho, o destaque é para o solstício, entrada do verão, no hemisfério norte, e do inverno no hemisfério sul.
né, no nosso hemisfério aqui. Sendo que no dia 1º de junho equivale ao período chamado de sazonal, que é a fase temporária, aquela fase que antecede a entrada de uma nova estação e que costuma ocorrer em momento específico, meteorológico, para o alinhamento do clima. Então, por isso que são dias assim de flutuações na temperatura, né? Fica quente, frio, há uma flutuação e a gente sente, o corpo também sente essa mudança de temperatura. Então, isso já começa no dia 1º, né? Então, já começou, né? É uma situação que mexe com o nosso físico e que causam com mais facilidades as instabilidades circulatórias, né? Aí temos que tomar cuidado, né? Com resfriados, gripes e tudo mais. A gente fica muito mais vulnerável nesse período. É uma vibração que recomenda mais cuidados, especialmente para os hipertensos. O corpo, o organismo, ele fica vulnerável até que se entre para a estação, que neste junho trata-se, né, do solstício no hemisfério norte, no hemisfério sul, que é aqui o nosso hemisfério, o inverno, o dia com menos horas-luz, período em que os raios solares incidem na direção do Trópico de Câncer, e, portanto, temos dias mais curtos e noites mais longas. E no hemisfério norte, o verão, o dia mais luz, que incide com os raios solares na direção, então, do Trópico de Capricórnio, e, portanto, com dias mais longos e noites mais curtas, né? Tá gostando? Vamos falar tudo sobre junho. Se você entrou agora, não me conhece, eu sou a Marlene Deon, astróloga jornalista, mas se você já me acompanha, já está me seguindo, mas ainda não se inscreveu por algum motivo, então aproveita este momento, inscreva-se aí no meu canal, curta, compartilhe, e estaremos sempre a gente vai sempre se encontrando aqui e entraremos em conexão a cada vídeo novo que eu trago aqui para você. E assim você estará também contribuindo para que eu tenha a continuidade, para que eu vá crescendo aqui também, é o que eu digo, no passo a passo, mas a gente chega lá, com qualidade e com conhecimentos trazidos aqui para você, aquilo que eu aprendo, aquilo que eu pesquiso, nos meus 54, quase 55 anos de astróloga, na minha caminhada, né, trabalhando em revistas, jornais, rádios, meio de comunicação, agora aqui estacionada aqui, né, no YouTube e fazendo este canal tentar, né, expandir esses conhecimentos e colocar para você tudo aquilo que eu aprendi, aquilo que eu estou conhecendo, porque a astrologia a gente nunca deixa de aprender, sempre tem uma novidade. Por quê? Porque o universo, o céu, ele está em constante movimento, se deslocam os planetas, mudam as posições e nunca para. Está sempre em frente, né? Então, nesse evento, voltando ao junho, nesse evento astronômico, o nosso planeta Terra ele está com uma inclinação de 23 graus e 5, que chama-se, então, este evento, o solstício, que acontece neste ano de 2023, agora, durante este mês de junho, no dia 21, às 11 horas e 58 minutos. Isso é bem no meio do dia, com o Sol no ponto mais alto do seu céu zodiacal e acima do horizonte. A palavra, que é tão complicada para se dizer, né, cada vez que você vai falar, solstício, ela vem do latim, que significa sol parado. Aí ficou mais fácil de falar, né? Sol parado. E a igreja também dedica, né, como eu disse, o mês de junho, aos 3 santos principais casamenteiros, né? Santo Antônio do amor, dos casamentos, João da prosperidade, né? São João, e São Pedro, que tem como símbolo a chave para abrir portas e caminhos. Por isso eu falo que o mês de junho é um mês excelente, porque ele abre portas, ele tem essa simbologia também, né? Mas o que eu encontro mesmo de verdade para revelar através da astrologia, já falei mais ou menos um pouquinho da historinha, algumas curiosidades de junho, agora vamos para o nosso assunto da astrologia. O que eu encontro aqui e passar a mensagem do universo para este mês de junho de 2023 e sobre o que nós estamos vivenciando no momento. Navegando pelo céu zodiacal dos signos, acompanhando todo o movimento do Sol, da Lua, dos planetas, das estrelas,
eu encontro alguns eventos interessantes e de grande importância para o dia a dia junino. Então, vou tentar resumir aqui, né? Vou ser mais clara com você para que consiga interagir e realmente entender, compreender a significativa energia e a frequência cósmica que nós temos para este junho de 2023, além da lua cheia, né, que está top e que acontece no domingo, no dia 4. O que eu quero dizer que tem de significativo, que nós já estamos vivendo, além dessa lua cheia que chega aí, é que maio, o mês de maio, que terminou, ele passou o comando para junho sobre a ainda influência de um alinhamento planetário, formado no último dia 29, de 4 planetas. Alinhamento é quando se são aspectos com mais de 3 planetas, de 4, 5 e 6 planetas. Então, este de 4, Urano, Mercúrio, Júpiter e Saturno. Vou mostrar para você aqui este alinhamento, ó, para não dizer para você que não é verdade, a gente aqui faz as coisas e estuda. Ó. Tirei lá dos sites de astronomia, não é nem do meu mapa, aonde você vê aqui. Não sei se dá para você consegue ver ali. Então vê só, Saturno, Netuno, Júpiter, Mercúrio e Urano. Então você vê que esse alinhamento do dia 29, nós temos essa posição. Mercúrio, que é um planeta rápido, ele está aqui. Mas até terminar o alinhamento, ele já saiu daqui. Mas continua este alinhamento que eu vou te explicando aqui. Então, este foi o do dia 29, que nós estamos sobre esse efeito, vivendo ainda este efeito desse alinhamento que eu falo para você aqui, tá bom? O que acontece com toda esta influência? Num pequeno espaço de 70 graus, tem este alinhamento, e quando acontece, ele pode manter e gerar uma influência significativa com os planetas juntos. E por 3 ou 4 semanas, ou até mais, se acontecer com planetas apenas lentos. E como vocês viram, o único planeta de velocidade que se movimenta mais rapidamente é Mercúrio. Os demais são bastante lentos. Então, no caso desse, nós estamos entrando o mês sobre tais energias. Isso que é a diferença, o importante deste junho de 2023. Evento deste tipo, ele ocorre quando os planetas se reúnem perto um dos outros, ao mesmo tempo em um dos lados do Sol, apenas. Alinhamento não se trata de aglomeração e o que se chama muitas vezes de stellium, não é aglomeração ou reunião de planetas, de 3 ou mais juntos. É o que seria uma concentração, não é? No caso de alinhamento, o fenômeno é um pouco diferente, gente. Mas também não estão em fila, um atrás do outro certinho, não. Não é assim. Não estão numa linha reta, né? Porque tem as órbitas que são circulares de cada planeta. Mas sim porque se aproximam a uma distância de até 30 graus um do outro. É algo muito raro que se leva em consideração que cada planeta apresente aí uma velocidade, uma posição diferente no sistema solar. O efeito que se tem no caso desse alinhamento, do alinhamento, é que um reforça a ação do outro. Isso que é importante. Como que é isso? É como se fosse uma corrente de energia que juntas, né, se fortalecem na atuação para um trabalho que traçado com um conjunto de objetivos positivos e que possa beneficiar. Então, é um aspecto extremamente bom. É como se eles estivessem de mãos dadas, a não ser que entre este alinhamento se encontre aí um planeta extremamente mal posicionado, num aspecto muito tenso, que consiga dar um reforço ao lado negativo. Do contrário, né, vai dar reforço ao outro planeta, né? Vai negativar o outro planeta, que é aquela história que a gente já sabe, né? Que se num cesto existe uma laranja podre, é bom tirá-la de lá, porque senão ela vai contaminar as demais. Então seria isso, se esse planeta não está mal aspectado, ou se está negativo, ele pode contaminar todo esse alinhamento. Então, não tendo isso, né, porque daí ele iria quebrar o elo, né, da corrente formada numa tentativa de neutralizar o que é benéfico. Então, isso não está ocorrendo totalmente assim.
No caso, eu vejo cada planeta como se fosse aí um personagem e pronto para atuar e influenciar um grupo, mas para que lado influencia esse grupo, né? Por isso, um alinhamento planetário ele é empoderado, quando confuso, devido a quanto confuso, né? Ele é tão empoderado quanto ele gera uma certa confusão. Até para a gente fazer as nossas interpretações, as previsões, ele também, às vezes, gera uma certa confusão, devido à quantidade de energia se dirigindo assim por um mesmo canal, né? Por uma direção só, por um lado só. Portanto, quando há alinhamentos, nós temos que estar muito atentos para encontrar maneiras de melhorar a situação, melhorar uma situação, nunca piorar, mas sempre buscar uma melhora. Mudar o giro da roda do destino. É um aspecto que envolve países, estados, político, social, assim como a consciência do coletivo também. Então, esse já mexe muito com isso. E eu diria, tem a ver com o cenário mundial também, com o global. É uma oportunidade que surge para que prestemos atenção ao que está acontecendo num todo, sobre o que uma decisão coletiva, global, de grupos, pode nos causar. Buscar maneiras de acompanhar o fluxo no sentido amplo e do que se está propondo. Temos que prestar atenção, porque o resultado vai vir depois, lá na frente. Importante também sobre o que você propõe ao outro. Aí já se trata você, no seu dia a dia. O que você propõe ao outro é importante também. E, claro, no que toca a cada signo. Esse alinhamento ele está abrindo, na verdade, uma grande porta, uma imensa porta, ou melhor, um portal, né, no universo, para diversos esclarecimentos, coisas que vinham há muito tempo sem ter um esclarecimento, estavam obscuras, escondidas, ocultas, agora começam a vir esclarecimentos seguidos, né? Porque como esses planetas estão numa corrente, como se fossem pessoas de mãos dadas que passam uma corrente e fecham o cerco, né? Vem acertos, vem os ajustes de um modo geral, e ele termina lá no dia 17 deste mês de junho. Então, nós continuamos todos nesta influência do alinhamento, todas as coisas acontecendo aí diferente, a gente vê coisas indo para lá, para cá, parece que não vai se ajustar, mas no final vai haver os ajustes necessários, porque está abrindo esse portal. Isso vai até o dia 17, com então distanciamento da corrente do planeta Mercúrio, porque ele que está ali segurando a corrente. Então, vou mostrar para você aqui como ele termina. Você viu como ele começou, como ele termina? Do mesmo jeito, mas só com uma diferença. O Mercúrio já está aqui na ponta. Ele não está mais aqui entre Júpiter e Urano quando começou. Ele já caminhou, veio aqui na ponta, e aí no dia 17 ele sai fora desta corrente, se desliga. Então, termina o alinhamento ali, só para tentar te mostrar mais ou menos, né, como que funciona, assim, para você entender essa mecânica do universo, que às vezes é um pouco complicada, mas que gera uma influência muito poderosa. Então, ele nesse movimento mais rápido, Mercúrio se movimenta rapidamente, né, não retrocede agora, então, nesta data, ele vai navegando sobre uma outra frequência. Então, ele sai de Júpiter, no meio de Júpiter e Urano, e passa, então, para outra esfera. Segue o caminho dele, vai seguindo, deixa o alinhamento para trás. E a navegação encerra realmente no dia 18, quando solta a mão do personagem Urano, que ele vinha nesta corrente segurando até o final. E segue adiante, então, para outras conexões e outros aspectos e outras tarefas e outras vibrações e influências. Assim, o alinhamento que começou numa ordem, ele acaba encerrando nesta outra ordem. Saturno, Netuno, Júpiter, Urano e Mercúrio. E a Lua, que dá aí o seu toque, entrando nesta caminhada do alinhamento, quando ela se junta durante o mês a Saturno, em Peixes, e sai desta frequência
exatamente também no dia 17, quando encerra o alinhamento, e neste mesmo dia, Saturno inicia o movimento de retrocesso. Saturno entra para o movimento retrógrado, começa a voltar pela via da contramão. Impressionante, né? A perfeição, o ritmo astral que vai acontecendo no círculo entre as órbitas dos planetas. É perfeito. Tem datas, tem dias, tem períodos, tem fases. E isso realmente nos influencia, porque a Terra também está ali no meio, recebendo todas estas influências. Tais planetas em alinhamento, eles orbitam o Sol no mesmo plano e no espaço inicial, que foi de 70 graus, não ultrapassando os 95 graus, muito próximos, que são, em média, um espaço zodiacal aí de 3 signos, ao máximo. O que chama atenção é sobre o que vem acontecendo desde este alinhamento. E, com certeza, muita coisa para ajustar e acertar durante este mês de junho agora. Super importante. Há um desconforto no ar, sim, entre governantes, políticos, embates e toda aquela influência de que eu já falei nos últimos 2 vídeos, né, sobre revirar tudo, desacordar, quase que criar-se o caos para a retomada e depois então os acertos, né? Ficar aquele burburinho, aquele bafafá, aquela coisa, não vai dar certo, vai dar certo, então fica aquele, né, puxa, empurra, né? Essa coisa toda. O que mais pega nisso tudo é a fusão de egos, ou a briga de egos e os caprichos, aquilo que eu disse, o dar muro em ponta de faca, o vale tudo para conseguir o que mais se deseja. Então, é o que eu falo, a gente tem esperança, a gente vai lá, vota, acredita, né, que vai mudar, melhorar em meio aos do bem, né? Tem os bem intencionados, tem os mal intencionados. Então, existem aqueles que não querem perder nada, principalmente dinheiro, verba, sempre em primeiro lugar para cada umbigo. Então, é muito difícil. E o coletivo no empenho do dia a dia, tentando aí sobreviver, né? A gente por aqui, fazendo a nossa tarefa, assistindo muita coisa e tentando sobreviver. Isto é o que está acontecendo, né? Incrível. E os próprios planetas, todas essas posições, esses alinhamentos, eles marcam pontos, né, de largada, ponto de chegada, onde tudo inicia, aí vem a confusão e depois vem a largada e depois as coisas se ajeitam. Então, eu cheguei a uma conclusão, né, que é isso, que o problema realmente não é o país, mas alguns líderes e políticos, não vamos dizer todos, não é? Que depois de sentarem lá na cadeira, apenas se importam com si mesmos e com os próprios ganhos. Então, mas isso tudo que você, eu, todos nós estamos assistindo ultimamente, ouvindo, está no propósito do universo, né? Já tem um propósito. Por este significativo alinhamento planetário que aparece, está ativo no céu zodiacal de junho, a gente percebe que existe um propósito para que realmente as coisas mudem. Depois, né, que desandou, que o trem saiu dos trilhos, é sempre mais difícil ele voltar a se alinhar, sempre mais complicado, né? Então, temos que ter propósito. E é isso que o universo mostra na sua mensagem. Personagens aí mais iluminados, eles serão usados pelo astral no combate para que as coisas sejam colocadas no lugar novamente, que os encaixes sejam realizados com coerência e com bom senso. Isso serve para o coletivo, para o político, para os estados, para os países e serve para você também, na sua vida, no seu movimento, né? Então, vai ter coerência no final e bom senso. Por conta de Mercúrio estar alinhado e em trânsito em meio à corrente desse desfile de planetas, em conjunto é que facilitou aí a esperteza, facilitou um pouquinho a malandragem, através da palavra, dos debates, né, de articulações que foram sendo formadas, por momento fora do curso do que deveria ou deve ser feito, né, como uma espécie de chantagem, para o quê? Para a obtenção do que se deseja, do que deseja. Então, aí, em um momento de distração, né, tudo pode acontecer. Então, não podemos
distrair, né? Se aquela história, como diz aquela música sertaneja, cochilou, cachimbo cai. Então não vamos deixar, né? Cochilar, não vamos cochilar, entendeu? E aí, dentre as autoridades, esse meio todo que está vendo esses embrólios, houve cochilos. Agora despertou, né? Vai despertar. Então aí o Mercúrio ele se aproveita dos momentos da distração, dos momentos que não se percebe para atuar em nossas vidas, para atuar nas coisas. Se ele estiver mal colocado, ele está ali no meio de um aspecto, pode prestar atenção, porque ele tem a palavra, ele é o comunicador, ele é o mensageiro, ele leva a notícia, ele sabe como fazer a manipulação através da sua palavra. Então, mas enfim, a última vez que todos os planetas se reuniram no céu zodiacal em alinhamento raro único foi no dia 28 de dezembro de 2022. Então, veja, todos estavam juntos. Aí já foi um alinhamento muito raro mesmo, dificilmente acontece. Todos juntos e visíveis, logo após o pôr do sol. E assim, já anunciando ali como seria diferente mesmo o ano de 2023, traria uma marca diferente. E cheios de embates, de falácias, né? E de certas loucuras em meio a tudo também. Tudo começou com a posse, né? Com certeza, do presidente Lula, no dia 1º de janeiro, ano novo, pelo nosso calendário gregoriano. Então já vinha anunciando que ele aconteceu tudo sobre a força deste alinhamento, que mudou, de repente virou, girou e mudou as coisas, mudou o sentido de tudo, mudou as conversas, mudou o modo de se fazer as coisas, e ainda não está tudo ajustado, que eu já disse também num vídeo, acredito que foi nesse mesmo, da posse da presidência, de que as dificuldades, os acertos, eles iriam ser difíceis, iam continuar as dificuldades, iam continuar as oposições, e só iria ter uma melhora após a primavera, após o mês de setembro. Então, nós estamos nesse caminho, já andamos um pouco e daqui a pouco chegamos lá. Então, mas você aí pensa que as coisas pararam por aí? Também não, nada disso. Temos diversos eventos astrológicos, né? Não paramos só nesse alinhamento, que se unem às correntes vibratórias deste próprio alinhamento e para complementar as influências do mês. Então, tudo começa e com a elevada magnitude por conta da lua cheia, que eu já fiz um vídeo aí falando bastante só sobre esta lua cheia de junho, que começa no dia 4 de junho, no domingo, sobre o signo de Sagitário, signo fixo de Sagitário, em oposição ao Sol, conectada nesta linha oposta, e Mercúrio e Urano, em conjunção no signo de Gêmeos. E no dia seguinte, né, nós temos a conjunção de Mercúrio e Urano, no signo, aliás, Urano no signo de Touro fez esta conjunção, mas o Sol em Gêmeos. No dia seguinte, 5 de junho, o planeta Vênus já entra em Leão, formando oposição a Plutão, que está retrógrado na cúspide ou a 0 graus de Aquário. E no dia 10 de junho, nós temos a Lua minguante em Peixes. No dia 12, Plutão no seu retorno a Capricórnio. E no dia 17, Saturno, que passa a retroceder sobre o signo de Peixes. E no dia seguinte, que é no dia 18, temos a Lua nova nos últimos graus de Gêmeos. Ela está junto ao Sol e logo no dia 21, às 11h58, então bem no meio do dia, este Sol ingressa no signo de Câncer. Aí vai mudando toda a frequência cósmica, entrando mais para a sensibilidade, para as emoções, para assuntos familiares, né, para assuntos sociais, né, dá uma amenizada em algumas coisas, se voltando mais para os interesses da família. E marca, claro, o solstício, que é o inverno no hemisfério sul, e o verão no hemisfério norte, como eu já disse. E há uma troca de energias entre os polos do planeta Terra, aí neste momento de mudança de estação, ou a inversão de vibrações. E aí as coisas caminham de outra forma. E é bom também, se você quer fazer uma mudança, se você quer tomar uma decisão importante, fazer algo diferente, que você procure fazer junto, caminhar junto com esta
mudança, com essa inversão de vibrações. Se a coisa não está boa para ficar, pode ficar ruim, se está ruim, pode ficar boa. Então, você procure ter cuidado nesse sentido, para fazer a inversão de um fato, de uma situação que está na sua vida. Quero que melhore? Então, vamos lá. Piorar ninguém quer. Não quer que piore, então não mexa nada. No dia 26, temos a lua crescente em Libra, e nesse mesmo dia, Mercúrio, que vai passar para o signo de Câncer, e no dia 30 de junho, já quase lá, já no final do mês, no último dia, é Netuno que entra para o movimento retrógrado na sua própria morada no signo de Peixes, marcando o encerramento do mês, e aí são outras histórias que virão, que a gente vai aqui adiante nos próximos vídeos, a gente vai acompanhando os aspectos e falando para você, porque Netuno é um planeta bastante lento, demorado, e ele está nesse retrocesso em Peixes e vai mexer bastante com a parte da mente